Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Não Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor, o Salmo 92. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Encerrando o ano litúrgico da Igreja, com a solenidade de Cristo Rei, queremos, como Maria, quanto aos fatos, meditar sobre eles e trazê-los ao coração. Para as nossas paróquias, e muitas delas, uma semana de muitas bênçãos. Pais e filhos, padrinhos e madrinhas de batismo, se confessando para a realização da primeira Eucaristia das nossas crianças e adolescentes. Muitas paróquias adotaram a festa de Cristo Rei para o momento da comunhão eucarística, a primeira das nossas crianças e adolescentes, de tantas outras. Uma oportunidade que Cristo tenha de fato reinado a partir das nossas famílias e de dentro dos nossos corações. Junto à liturgia, solenidade de Cristo Rei, encerramos o ano litúrgico. Proclamamos Cristo como Rei, como tudo só realiza não é deste mundo. O Senhor é Rei, pois é o único mediador da salvação de toda a criatura. Como rezamos no texto do prefácio da missa deste final de semana, Jesus inaugura o reino da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. As leituras também rezam este mistério. A profecia de Daniel, repleta de um tom messiânico e escatológico, diz-nos da vinda de um filho do homem que possuirá poder eterno. Esse texto se cumpre plenamente na pessoa de Jesus. No Evangelho segundo João, na cena da paixão, por meio da pergunta de Pilatos: "Tu és o rei dos judeus?", reverberam as palavras do próprio Jesus. Ele diz: "O meu reino não é deste mundo." E continua: "Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade." Jesus é Rei à medida que a vontade de Deus se cumpre no meio das pessoas e se dá de modo pleno quando ele testemunha a verdade do Pai que o envia para anunciar a boa nova. Dia também nacional dos leigos e leigas cristãos, vocês pelo santo batismo, convidados na mesma fé, vivendo o sacerdócio de Jesus pelo santo batismo, a servir o reino, com a coragem que exige o tempo presente, com as alegrias dos louvores do muito que até aqui Deus nos tem confiado. A Igreja vai encerrando o seu ano litúrgico, hora de avaliar, de rever, de reinventar e, com certeza, de recomeçar novas atitudes, já que o Senhor pode voltar a qualquer momento ou pode nos chamar à sua presença. Na escola de São Paulo, eu sei em quem eu acreditei, como escreve a Timóteo, junto à carta aos Romanos, preparando o ano jubilar, a esperança não decepciona.
É assim que firmamos nossa partilha de orações juntos de Dom Valdemar a tantos que nos pedem, passando por muitas formas de calvário, como também pelo luto dos entes queridos. Há muitos pedindo orações também nas enfermidades espirituais, as doenças da alma, ansiedades, depressões, como precisamos da cura do verdadeiro Rei, o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Irmanamos a você que, junto à equipe que prepara o programa, a rádio que nos acolhe, a você que reza conosco neste momento e nos acompanha. Como é bom juntos trilhar os caminhos daquele que por nós se fez um de nós, em tudo semelhante, exceto no pecado, e que estabelece por nós um novo reino, um novo tempo. Que assim caminhemos ao encontro do Senhor, vigilantes na oração, perseverantes na fé. E agradecidos por tanto e por tudo, continuemos firmes na jornada que nos é proposta rumo à casa do Pai. Como é bom entender o amor de Deus, dele como fonte, beber e servi-lo em missão. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, a Rainha junto ao Rei do Universo, do glorioso São José, trazendo sempre Santa Rita de Cássia, o mártir São Sebastião, os nossos santos e santas de devoção, a você que nos acompanha, a toda a equipe da rádio que nos acolhe, junto à equipe que prepara o programa, no poder da oração, na fortaleza da fé, estendendo bênçãos às famílias que ganham novos sacrários vivos pela primeira Eucaristia. A alegria da oportunidade da reconciliação a tantos pais e mães, a tantos padrinhos e madrinhas de batismo. Firmemos na conversão atitudes que transformem a humanidade, testemunhando a meninada que está chegando aonde juntos temos que chegar ao verdadeiro Rei do Universo. A todos, das mãos de Nossa Senhora e de São José, mais uma vez acompanhados de São Sebastião, de Santa Rita de Cássia, dos outros santos e santas de Deus, com muita coragem para o novo ano litúrgico de nossa fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa, a todos um bom final de semana. E entre nós tenha o seu reinado. E viva Cristo nosso Rei. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos de Nosso Senhor Auxiliador, São João Bosco, ouvintes do programa, voz do Santuário São João Bosco e também da Rádio Emboabas. Estamos no mês de novembro e, como nos pede o Papa Francisco, rezemos por quem perdeu um filho. Rezemos para que todos os pais que choram a morte de um filho ou filha encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz de coração. Estamos no mês de novembro, cujo tema central, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Meus irmãos, minhas irmãs, com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerramos o caminho do ano litúrgico que fizemos e confessamos. Que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo, e para onde tudo converge. Nossa vida está direcionada a Ele, o centro de nossa história. Também hoje recordamos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas e confiamos nas mãos do Senhor a vida de todas as pessoas batizadas que se dedicam ao anúncio do Evangelho
e à edificação do reino de Deus. Por isso, queremos renovar a nossa consagração a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o seu sagrado coração, com muita fé e com muita alegria. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora Rainha, e sobre todos nós que vamos ouvir esta consagração por Cristo nosso Senhor. Ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, Rei do Universo. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, alçai os vossos olhares sobre nós, humildemente prostrados diante do vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos, e para que possamos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós, neste dia, se consagra espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. Muitos nunca vos conheceram, muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos relegaram. Digníssimo Jesus, tende piedade uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que eles tornem quanto antes a casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da eterna verdade e a unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura e tranquilidade. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um a outro polo do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. A Ele a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Graça e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos amamos, Sagrado Coração de Jesus, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Encerremos a nossa celebração recebendo a bênção. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta oração se encontra na página 119 do periódico litúrgico A Igreja em Oração, nossa missa de cada dia para o mês de novembro de 2024, ano B. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Quero hoje meditar com você Apocalipse, capítulo 10, versículo de 8 a 11.
Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo: vai. Pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até ao anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus hoje está falando: pega e come este livro. Este livro que é a palavra de Deus. Aliás, você sabe que antigamente a palavra de Deus não é como nós temos hoje. 73 livros, todos bem organizadinhos, com capítulos e com versículos. Antigamente eram rolos, antigamente eram livros, antigamente a palavra de Deus era escrita em papiro, e eram vários livros, eram vários rolos, e agora Deus está falando para João: pega e come. É doce, o gosto é doce como mel, mas quando chegar no estômago é amargo. Irmão e irmã, nós temos que comer a palavra de Deus. Quem vai falar isso para nós também é Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Interessante porque Jesus está fazendo o paralelo da palavra como pão, da palavra que alimenta. Portanto, a palavra é alimento para a nossa vida. Irmão e irmã, nunca se esqueça disso. Veja, você acorda de manhã, você precisa comer algo. Chega ali no meio-dia, você precisa comer algo. Chega à noitinha, você também precisa comer mais alguma coisa para se sustentar. Então, no mínimo, umas 3 refeições precisa. Algumas pessoas precisam até de um pouco mais. Veja, se é assim com o alimento terreno, quanto mais com a palavra de Deus. O que você está fazendo agora? Você está se alimentando da palavra. Isso é muito importante. Nunca deixe de fazê-lo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus em Apocalipse está dizendo o seguinte: quando essa palavra chegar até você, você vai perceber que ela é doce como mel. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é doce. Olha, você pode ler de tudo, você pode ler um livro de romance, você pode ler um livro de comédia, você pode ler algo sobre notícias, você pode ler qualquer coisa, mas nada é tão saboroso quanto a palavra de Deus. É por isso que você parou um pouco do seu dia para escutar essa palavra. Porque essa palavra, ela alimenta. Porque essa palavra é doce como o mel. Mas, quando a engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ela é mel, ela é doce, mas ela também é amarga. Abra agora a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Ezequiel 3, capítulo de 1 a 3. Filho do homem, falou-me: come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me: nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi e era doce na boca como o mel. Coma a palavra de Deus. Toda vez que eu abro algum versículo da Bíblia, eu estou te dando este versículo para você comer. Por isso que o Frei também tem gostado muito de, nessas meditações, abrir versículos. Cada versículo que eu abro é um alimento para você. Agora, essa palavra é amarga. Quando caiu no estômago, ela é amarga. Por que a palavra de Deus é amarga? Ela é doce e ela é amarga. Agora, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 4,
versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo de 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até dividir a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Por que a palavra de Deus é amarga ao mesmo tempo? Porque ela faz divisão na alma e corpo. Porque ela discerne os pensamentos, o que há de bom e o que há de mal em meus pensamentos. Ela discerne o que há de bom e o que há de mal no coração do homem. Ela revela os meus erros, ela revela os meus pecados. Versículo 13, nenhuma criatura lhe é invisível. Diante da palavra de Deus, nenhuma criatura é invisível. Portanto, a palavra de Deus ela é doce como o mel, mas ao mesmo tempo ela é amarga, porque revela as minhas maldades, revela os meus pecados. Meu irmão, não tenha medo de comer todos os dias da palavra de Deus, porque até o seu amargor é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e que a palavra de Deus seja sempre o alimento da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou o Padre Carlos, vigário paroquial do Santuário de São João Bosco. E eu estou aqui para falar com vocês sobre a festa de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico de 2024. Por isso, vou fazer 2 perguntas que vão nos orientar durante essa nossa conversa. A primeira é: quem é esse Jesus Cristo Rei do universo? A segunda: e qual é o reinado proposto para nós por esse Cristo Rei? Essas são as perguntas que vamos desvendar nas leituras da nossa liturgia desse domingo. Vamos mergulhar nas palavras sagradas e ver o que elas nos revelam e então entender como nos orientar diante desse Cristo Rei do universo. Então, sem mais demora, vamos começar aí a nossa reflexão. As leituras de hoje, elas refletem a realidade de um povo que, após sofrer muito com a história de violência e opressão, de muitos reinos que os dominaram, agora sonham com um novo tempo de esperança. Eles anseiam por um reinado que não seja de violência e opressão, mas o início do reino de Deus, que traz paz e esperança para o mundo. É como o sol nascente trazendo a luz a um mundo ensombreado. O sonho de um reino eterno que não se dissolverá e de um governante que governará esse mundo de maneira justa é bem expresso na primeira leitura do profeta Daniel. Para o autor bíblico, essa profecia de Daniel, expressa na primeira leitura, se inicia em toda a sua plenitude com a vinda de Jesus ao mundo. Jesus, o Filho do Homem, dá início ao reino dos santos do Altíssimo, como mencionado em Marcos 14:62. A segunda leitura reforça a profecia de Daniel, mostrando o Filho do Homem que chega em meio às nuvens. No entanto, ao contrário dos reinos anteriores, esse novo rei não vem para destruir ou humilhar seus inimigos, mas para transformar seus corações. Eles reconhecerão seus erros e se converterão ao amor. É um amor que cura as feridas do passado e ilumina o caminho para o futuro. Nossas comunidades hoje não podem esquecer dessa visão, que o único caminho que devemos trilhar para difundir o reino de Deus é o caminho do amor. Ainda hoje podemos correr riscos de ter uma visão de uma igreja que se assemelha aos reinos desse mundo, onde a vitória de Cristo significa, entre outras coisas, a subida ao poder e o domínio de outros sobre a bandeira da fé.
Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está no amor e no serviço. Precisamos nos lembrar que Jesus não veio a este mundo para ser servido, mas para servir. Por isso, a última ceia, ele nos coloca para ver ele mesmo aos pés dos discípulos para lavar-lhe os pés. Ele reagiu energicamente contra aqueles que queriam elevá-lo a rei deste mundo. O evangelho de hoje nos mostra Jesus sozinho, diante das autoridades romanas, desarmado, sem soldados para defendê-lo. É um prisioneiro abandonado pelos seus próprios amigos que não conseguiram entender de fato sua mensagem. Mesmo derrotado pelas forças deste mundo, ele se declara: eu sou rei. É uma declaração que ecoa através dos séculos e dá um testemunho do seu amor por nós. Pilatos só conhece o reino deste mundo, onde os seus reis são poderosos, violentos, dominadores e autoritários, e contam com súditos que são obedientes e submissos. Por isso, ele não entende o que Jesus está falando. Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é daqui, ou seja, o reino é puramente espiritual e não tem nada a ver com a realidade terrena. É um reino que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Jesus testemunha com a vida o que foi predito pelo profeta Daniel. A verdade do reino de Deus se expressa na vida de Jesus. Por isso, a festa de Cristo Rei que estamos celebrando hoje precisa ser interpretada à luz da vida de Jesus. Ele é um rei que foi rei pelo amor, que amou as pessoas a ponto de dar a sua vida por elas. Um rei cujos súditos crescem nas atitudes de serviço e doação generosa em prol dos irmãos. O reino dele é o lugar onde cresce o respeito pelos outros e onde o diálogo estabelece as relações amorosas entre as pessoas, cura e liberta. É um reino onde a compaixão e a misericórdia são leis que governam. Um reino onde cada ser humano é visto como um filho amado de Deus. Por fim, festejar as festas de Cristo Rei é lembrar a todos os homens e mulheres de boa vontade que o reino de Deus caminha em oposição ao mundo que desvaloriza o ser humano, que não entende que todos têm o direito à dignidade e respeito. Celebrar Cristo Rei é, antes de tudo, celebrar a vinda da civilização do amor. É reconhecer que o verdadeiro poder não está na força ou no domínio, mas no amor e no serviço aos outros. Que possamos, cada um de nós, viver de acordo com esses princípios e construir um mundo mais justo e amoroso. Caríssimos ouvintes, com essa mensagem de amor trazida por Jesus na celebração de Cristo Rei, é que me despeço de vocês e desejo a todos um bom final de semana. O Jesus que encaminha todos os corações para a justiça e a paz possa abrir-lhes os ouvidos e o coração para compreender a verdade do amor proposta por Ele. Deus os abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana abençoada por Deus. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje.
Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.